E vamos continuar a falar sobre as características que o Bootstrap nos oferece quando trabalhamos com formulários, mas desta feita, a partir deste vídeo, eu vou começar a acelerar um pouco mais. Não vou estar a perder muito tempo aqui a introduzir código, vou limitar-me a copiar e colar o código que está disponível nos exemplos do Bootstrap, mas vou, obviamente, explicar o que é que cada uma das secções faz. No vídeo anterior ficámos então aqui a ver como é que funciona este prefixo e este sufixo, e portanto está aqui o código, basicamente. O que acontece aqui, existe também esta instrução sr-only que permite esconder os labels, mas aqui neste caso concreto o que mais importa é de facto verificar que existe aqui um input group add-on, ok? E sempre que utilizamos um input group add-on dentro de um container, e eu vou chamar container a este elemento div, e temos aqui um input group, ele portanto passa a estar preparado para que sempre que nós tenhamos aqui uma classe do tipo input group add-on, ele vai formatar este texto de acordo com aquele espaço que ali está, ok? E, portanto, estas experiências são relativamente simples de perceber se nós quisermos olhar aqui para os exemplos e tentar interpretar, de facto, o que é que aconteceu. Vamos aqui avançar e temos aqui o formulário horizontal. Basicamente, o que o formulário horizontal oferece é o seguinte: há uma adaptação aqui dos conceitos relacionados com a grid, e, portanto, ele vai adaptar aqui o nosso formulário de acordo com classes que nós habitualmente utilizamos na grid. Neste caso, o call de small, o SM2. Ele aqui informa exatamente isso. Use as classes de grid pré-definidas do Bootstrap para alinhar os labels. Ok? Ora, se nós fizermos simplesmente isto, vamos aqui copiar tudo isto. Ok? Vamos aqui ver se é relativamente fácil de copiar ou não. É mais fácil fazermos assim. Vamos aqui fazer copy to clipboard, ok. E agora vamos colar aqui. Eu vou pressionar Ctrl e vou andar com a mouse wheel para trás para ficar com o texto um bocadinho mais pequeno, porque agora vamos começar a ter aqui, por vezes, texto maior. Eu vou aqui selecionar tudo isto, só para chegar mais para a frente, e depois vou chegar este aqui para trás. Bom, basicamente vamos ver como é que isto reage aqui no nosso template. E temos então este aspecto muito interessante. Como podem aqui imaginar, existe uma espécie de uma coluna destinada aqui aos identificadores, neste caso os labels, e depois uma coluna mais à direita para aparecerem então os controles. Ora, neste caso concreto, o que o Bootstrap nos permite utilizar é então aquelas classes que habitualmente usamos nas grids, ok? E por isso é que nós temos aqui label. E depois não importa aqui o para quê, o for, o nome dos elementos, não tem qualquer interesse, a não ser o facto de ter aqui form control para ser formatado de acordo com as classes do Bootstrap, mas aqui no caso do label, para que ele fique alinhado aqui deste lado, o que eles usaram basicamente foi isto, foi call sm2, e depois há espaço e à frente uma outra classe chamada control label, ok? E isto foi basicamente utilizado para cada um destes elementos. Depois temos aqui um espaço interessante que é o call sm10 para os inputs, neste caso para a password ou para o e-mail, o que quer dizer que aqui temos, neste caso, o call sm2, ora 2 mais 10 dá 12 e, portanto, estamos na presença da nossa grid. Não é necessário estarmos a criar rows e columns, bastará utilizar então também estas classes nos elementos que constituem o formulário. Depois temos aqui mais alguns aspectos interessantes, nomeadamente este aqui em que não aparece nenhum texto e só aparece a checkbox. Onde é que nós podemos encontrar isto? Bom, está aqui em baixo. E aqui temos então a utilização do call sm offset 2. Ok? E portanto o que é que ele vai fazer? Vai permitir avançar dois espaços, que seriam os espaços destinados a termos aqui o texto, para depois colocar à frente o checkbox neste caso. E aqui a mesma circunstância para colocar o submit. Portanto, muito simples nós conseguimos analisar aqui estes dados e depois fazer as experiências nos nossos fecheiros de template. Depois, se formos avançando por aqui abaixo, nós temos aqui muita informação sobre aspectos muito pormenorizados sobre o que podemos fazer com o Bootstrap, e em alguns casos até nem tem a ver propriamente com apenas o Bootstrap, mas também com HTML. Nós temos aqui os controles suportados. Ele diz que os exemplos de controles de formulários padrão suportados em um layout exemplo de formulário. Às vezes o texto não está muito bem traduzido. O que é que isto significa? Quer dizer que a maior parte dos controles de formulários comuns, que são aqueles mais utilizados, campos de entrada, texto, etc., inclui suporte para todos os tipos de HTML5. Portanto,
text, password, date time, date local time, etc. Isto são classes que nós temos aqui que podemos utilizar no Bootstrap, e temos aqui o exemplo, por exemplo, que é o input text, form control, placeholder, entrada de texto, e portanto vai aparecer exatamente isto. Aqui não há rigorosamente nada de muito especial. Eu vou aqui simplesmente eliminar tudo isto. Ok, vamos aqui formatar um espaço apenas para aparecer um form. Ok, vamos aqui colocar assim desta forma. Vamos aqui remover, vamos colocar aqui só a form. Ok, e vamos aqui colocar aquela porção de texto. Vamos gravar e vamos ver o que é que acontece. Bom, neste caso, se nós formos aqui então ao nosso template, vamos ter aqui entrada de texto que corresponde basicamente àquilo que aqui está. Depois temos aqui o text area, vamos aqui fazer um copy. A text area funciona exatamente como nós esperamos que funcione no HTML, portanto vamos aqui selecionar tudo isto e colar aqui, gravar e refrescar, e portanto de uma forma muito simples temos aqui a text area que nós podemos depois aumentar e diminuir, que é uma funcionalidade que o próprio HTML5 também permite, e portanto não há aqui nada de muito novo. Depois temos as checkboxes e os radios. Temos aqui alguns aspectos muito interessantes que são classes designadas por disabled, radio inline, isto é, colocarmos os radio buttons inline. O que é que são os radio buttons? São exatamente estes elementos que aqui estão, ok? Estes são os radio buttons e estes são as checkboxes. No caso dos radio buttons, quando eles estão agrupados, só é possível termos um elemento a funcionar, ou isto é, um elemento ativo. E como podemos observar aqui, aparece ali um sinal de proibido, basicamente indicando que esta opção não está ativa. Ora, tudo isto é feito através da utilização destas classes que aqui estão. O checkbox inline ou o radio inline vai permitir colocar os nossos elementos desta forma, e por vezes, se quisermos criar um formulário, um sistema de votação, nós podemos ter aqui inline, isto é, numa linha horizontal, a possibilidade de colocar estes elementos. Portanto, vamos aqui fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui copiar tudo isto, vamos colar aqui dentro, e vamos verificar o que é que o sistema nos vai fazer, ok? Vamos aqui selecionar tudo, vamos puxar aqui para a frente para ficar mais legível. Vamos aqui apagar este espaço e temos aqui então o nosso formulário feito. Vamos aqui Ctrl S, vamos aqui refrescar e temos aqui então estas opções. Como podem observar, temos aqui este mecanismo que nos permite ativar ou desativar aquela opção. Nada de extraordinário, isto já faz parte do HTML, portanto temos aqui um label que está relacionado com a checkbox e portanto está a funcionar. O que acontece é basicamente isto, temos aqui label, depois do tipo input checkbox, com valor nenhum, ok? E depois a opção 1 é isso e aquilo, etc. Não deixe de incluir porque é ótimo, tudo certo. É o texto que está aqui e, portanto, é esta a primeira opção. Quando nós clicamos aqui em cima de qualquer parte do texto, automaticamente vai clicar ali, pelo facto de estar a ser considerado como um label. Mas depois temos esta opção aqui muito interessante, que é a opção 2, está desativada. Bom, e é o Bootstrap que se encarrega de fazer aqui esta apresentação visual daquele sinal de interrompido ou de proibido. Como é que ele faz essa apresentação? Bom, basta olharmos para aqui. O que acontece aqui, ele tem um valor e tem o disabled. Quando ele detecta que este elemento tem uma característica chamada disabled, ele próprio vai atribuir então aquele tipo de classe, ok? E portanto temos aqui um div class checkbox disabled, ok? E mesmo estando aqui o disabled, o que é que vai acontecer? É este elemento que aqui está que vai determinar o aparecimento daquele elemento que ali está. Se nós fizermos aqui a experiência de retirarmos e colocarmos apenas classe checkbox e não colocarmos a classe disabled, vamos testar para ver o que é que acontece aqui no nosso sistema. Reparem, eu vou chegar aqui, ok, ele ali não vai deixar e aqui na opção vai ter aqui, neste caso, o dedinho. Vamos ali testar e colocar aqui espaço disabled. Ok, vamos gravar outra vez, vamos refrescar aqui o nosso espaço e agora reparem, o sinal aparece em toda a extensão da nossa classe, ok? Já não é só na checkbox, mas em toda a extensão. Portanto, bastará aqui muito facilmente virmos consultar os exemplos e percebemos de imediato, inclusive com a possibilidade de copiarmos e colarmos no nosso código, como é que nós podemos organizar estas informações. E, portanto, nada de muito especial aqui. Depois temos também, obviamente, aqui no nosso template, o que diz respeito aos radio buttons, com a mesma circunstância, portanto, temos aqui a possibilidade de os selecionar. Nunca esquecer que os radio buttons estão incluídos dentro de um grupo, neste caso aqui, o grupo classe radio, ok? Cada um destes elementos está
agregado em si próprio. Porquê? Porque eles estão todos dentro do mesmo formulário. Senão teríamos que criar um grupo se tivéssemos diferentes conjuntos de radio buttons a funcionar. Neste caso não temos e, por conseguinte, o próprio formulário será o contentor destes radio buttons e vai determinar qual deles é que tem o elemento selecionado. Qual é a grande diferença entre os dois? É de facto este aqui que contém também o elemento disabled. Não esquecer que aqui no input é necessário colocar o disabled. Eventualmente, se eu apagar aqui, vamos verificar qual é o comportamento. Neste caso, eu vou aqui refrescar. Ok, mas reparem o que é que acontece. Aparece-me ali o sinal no label, no entanto, eu tenho a possibilidade de selecionar. Portanto, aqui há uma mistura de CSS e HTML que é importante de retermos. O CSS, neste caso do Bootstrap, está a indicar que este label que aqui está vai estar também impedido e por isso tem a classe disabled, ok? Mas a classe disabled não pode ser atribuída aos labels, só pode ser atribuída aos elementos input. Daí que nós tínhamos que, forçosamente aqui no label, o label que aqui está indicado como sendo Radeon Disabled, ok? E esta é a classe que vai fazer com que o label não possa ser clicado, mas aqui no input nós temos que colocar no fundo Disabled. Caso contrário, vamos deixar ainda assim que o utilizador possa clicar por cima do botão, ok? Portanto, esta classe aqui do label basicamente está a englobar também o input, o que quer dizer que desta forma nós vamos ter aqui então a possibilidade de não afetar este input. E portanto basicamente é isto que aqui está. No próximo vídeo vamos continuar aqui a explorar de uma forma muito rápida cada um destes elementos, sem estar a pormenorizar demasiado como eu fiz aqui neste vídeo, mas de facto é importante nós conseguirmos interpretar o que é que está nos exemplos aqui do site do Bootstrap, para depois conseguirmos ver de facto como é que é o comportamento e como é que podemos fazer pequenas alterações para testar o comportamento do Bootstrap nos nossos formulários.